No episódio de hoje tem o projeto Ensemble da Autoridade Monetária de Hong Kong, a nova lei das DAOs no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, o trabalho da Glua com a Inaira na Nigéria e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente fala sobre o projeto Ensemble da Autoridade Monetária de Hong Kong, que é um projeto que está aí olhando para as CBDCs de atacado. CBDCs são as moedas digitais dos bancos centrais. E esse é um projeto aí bem parecido do ponto de vista conceitual com o DREX, que é o projeto de CBDC no Brasil. A ideia desse novo projeto é olhar para blockchains enquanto a infraestrutura do mercado financeiro para facilitar a liquidação entre os bancos, né, entre as entidades reguladas, e vai focar inicialmente em habilitar depósitos tokenizados, que nas palavras do anúncio são representações comerciais dos depósitos em bancos comerciais emitidos pelos bancos comerciais e disponibilizados ao público em geral, contando com a CBDC de atacado como a sua fundação. Os depósitos tokenizados vão poder ser utilizados para transações de ativos tokenizados e destravar, né, idealmente, habilidades, aí, né, eficiências, optimizações e inovações no que eles chamam aí da era da tokenização. Essas são as palavras do regulador de Hong Kong. Eles vão trabalhar em modelo de sandbox, um modelo que tem sido muito muito bem aceito pelos diferentes reguladores do mercado financeiro, porque atraem inovadores, atraem empreendedores, mas trabalham dentro de um cercadinho ali, né, sem necessariamente contaminar o mercado mais amplo, né? Então você consegue testar várias teorias, testar vários conceitos dentro aí dessa sandbox, e isso vai ser lançado, esse programa vai ser lançado ao longo do ano para ampliar toda a questão de pesquisa e testar casos de uso de tokenização, olhando para os já famosos Real World Assets, né? Ou os ativos do mundo real. Aqui eles listam alguns, né? Títulos verdes, créditos de carbono, outras atividades, né, de empréstimo para aeronave, para veículos elétricos, para estações de carregamento, para Bill of Lading, a gente falou aqui semana passada, né, documentos de trade finance e gestão de tesouraria, e a ideia é complementar, né, ou cobrir o espaço que existe entre os ativos tokenizados e a contraparte monetária, né, a liquidação desses ativos, que é algo que a gente já vem batendo na tecla aqui no podcast já há muito tempo. Eles estão se organizando com uma comunidade de arquitetura, olhando bancos locais e bancos multinacionais, né? Vão ter um grupo de especialistas em CBDC e vão continuar fazendo suas parcerias com entidades como a Cyberport e a Corporação dos Parques de Tecnologia e Ciência de Hong Kong, para ampliar o desenvolvimento disso e que isso seja, né, adotado de maneira mais extensa, né? Esse é um projeto que faz parte de um portfólio de iniciativas ainda mais amplo, né, da Autoridade Monetária de Hong Kong. A gente já citou aqui várias instâncias em que o regulador já se manifestou e deu início até a discussões de novas regulações, né? E esses outros projetos incluem um mercado de tokenização, que inclui um formato do dinheiro do dólar de Hong Kong, né, o EHKD, e colaborações com o Hub de Inovação do Bank for International Settlements, o BIS, que tem lá um hub em Hong Kong, onde eles têm desenvolvido projetos como o mBridge,
Dynamo, Genesis, que a gente também já falou deles aqui no podcast. Então, interessante porque a arquitetura, pelo menos, né, nesse primeiro anúncio, parece muito parecida com o Drex. Isso é algo que a gente já tinha antecipado aqui no podcast, de que é uma arquitetura bastante inteligente, né, e pode, inclusive, dirimir as dúvidas sobre questões do tipo privacidade de indivíduos quando transacionando em blockchains públicas ou permissionadas, como é o caso da maioria dos CBDCs de atacado. Então a gente vai ficar de olho, porque Hong Kong tem vindo, como Singapura e Brasil, bem na frente das discussões sobre a arquitetura cripto do mercado como um todo, e Hong Kong especialmente na questão das CBDCs de atacado. Esse podcast tem sido crítico das DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, e é uma crítica recorrente porque a gente ainda não viu exemplos de DAOs que efetivamente sejam descentralizadas ou autônomas ou organizadas. E aí fica muito difícil a gente elaborar qual que seria, né, os casos de uso, quais seriam os casos de uso para esses arquétipos organizacionais. Mas nem tudo são espinhos, né? Essa semana a gente viu aí uma nova lei, né, surgindo no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. É um dos estados talvez mais progressistas, né, em relação a cripto e blockchain. E essa é uma lei que em inglês ela é chamada Wyoming Decentralized Unincorporated Non-Profit Association Act. A sigla para isso é DUNA, e foi assinada aí, né, foi promulgada pelo governador Mark Gordon essa semana. De acordo com o head de legal, né, o General Counsel do fundo de investimentos A16Z, o Miles Jennings, que é um dos advogados talvez um dos mais proeminentes do mundo do cripto, ele diz que essa lei é um grande salto, né, para cripto em relação a tudo que já vinha sendo, e ele diz o seguinte, aí eu vou citá-lo aqui, abro aspas: a nova lei do Wyoming vai habilitar projetos de blockchain a operarem dentro das fronteiras das leis aplicáveis, sem comprometer a sua capacidade de descentralização, fecha aspas. Várias DAOs, a gente até citou aqui alguns casos, têm se organizado, as pessoas, né, participantes dessas DAOs têm se organizado para falar diretamente com reguladores e legisladores nos Estados Unidos para tentar mover as leis, né, ou reinterpretar leis existentes para que sejam aplicadas as DAOs, para que não haja nenhum tipo, né, de confusão ou mistério em relação a esse tipo de estrutura organizacional. Mas, obviamente, esse é um tipo de conversa que, para mexer na lei ou na regulação, demora muito tempo, e entidades descentralizadas, às vezes, né, tem falta de um representante específico para empurrar o assunto adiante. De acordo com essa lei no Wyoming, essa lei ela caracteriza a existência legal dessas organizações e permitem que eles assinem contratos com terceiros, abram contas no banco, apareçam, né, em juízo nas cortes, permite que eles paguem impostos, né, e faz tudo isso sem interferir na maneira como as DAOs são hoje lançadas e operadas, né, tentando aí manter um pouco da descentralização que essas DAOs se colocam, né. A senadora do estado, a Cynthia Lummis, que é uma das senadoras crypto-friendly, né, amigáveis a cripto, disse o seguinte, aqui eu abro aspas: estou encorajada de ver essa legislação avançar através, né, do legislativo do estado do Wyoming. É uma grande vitória, não apenas para a comunidade dos criptoativos, mas para todos no estado do Wyoming, que vão poder se beneficiar de uma certeza muito necessitada, muito necessária para os construtores, né, os builders de Web3, e isso obviamente tem um benefício de impulsionar a economia do estado, fecha aspas. Ainda de acordo com o Miles Jennings sobre a questão, né,
da complicação do Howey Test, que é o teste que a CVM dos Estados Unidos, a SEC, faz para determinar se um determinado ativo é um ativo imobiliário ou não. Ele diz aqui que, nesse caso, né, das DAOs, como ele configura as DAOs como uma entidade inerentemente descentralizada, não existe uma função gerencial, então não tem officers, directors, né, o C-level, então é muito mais difícil caracterizar essa teoria, aplicar essa teoria numa construção de DAO com essas características que a lei agora permite. É um avanço, não é tudo, mas é algum progresso, e como sempre a gente vai ficar de olho em onde mais esse tipo de legislação surge para facilitar a vida do pessoal das DAOs. Olhando ainda para CBDCs, a gente reportou algumas vezes aqui que a Nigéria, que foi um dos primeiros países a definir uma CBDC do varejo, né? CBDC que é utilizada pelos seus cidadãos individuais, conhecida lá como a e-Naira, tinha tido, ou vem tendo, né, uma adoção muito baixa, inclusive com uma certa repulsa, né, do cidadão médio lá, o que, na minha opinião, é bastante justificada. Essa semana, o Banco Central da Nigéria anunciou uma parceria, ou melhor, um Memorandum of Understanding, a gente chama de MOU na indústria, que é um acordo de entendimento para trazer a startup Glua para ajudar a integrar produtos financeiros olhando a Naira, né, alavancando aí a infraestrutura de blockchain que a Glua desenvolveu, chamada Credle. Credle é como se fosse uma ferramenta de escoragem de crédito, né, pontuação de crédito conectada com a Naira, vai fazer aí uma ponte para facilitar o acesso dos nigerianos a produtos de crédito, né, que utilizem a Naira como ferramenta, né, monetária e de liquidação, né. Vai ser uma maneira de fazer originação de empréstimos, fazer o rastreamento, né, do ciclo de vida, a liquidação e toda a escoragem de crédito, né, para quem for de fintech no país e quiser interagir com esse dispositivo, o que foca muito nos não bancarizados na Nigéria, que é um número razoavelmente grande. E, além disso, essa parceria vai focar em simplificar o ciclo de vida para empréstimos através das fintechs, autenticar as transações, olhando, né, o blockchain, e fazer a autenticação dos usuários, de maneira que seja possível você rastrear de maneira segura todo o histórico de crédito aí on-chain, né, usando aí a Credle, essa plataforma que eles desenvolveram. O objetivo dessa Credle, quando foi lançado, né, e por isso ganhou esse espaço aí na discussão com o Banco Central da Nigéria, era olhar para os dados de crédito para as pessoas que não têm acesso ao sistema bancário. Então, eles desenvolveram aí uma plataforma que reconhece e faz uso de outros dados, né, dentro do país aí, né, e além das fronteiras nacionais, para começar a colecionar dados de maneira que isso seja associado, né, a perfis, vamos dizer assim, pseudônimos. E aí isso, obviamente, vai ajudar a fazer essa convergência entre a capacidade de você avaliar crédito de não bancarizados e alavancar essa informação para oferecer crédito utilizando a Naira como o mecanismo de liquidez. Bastante interessante. Tem muito para vir nesse roadmap, né? Olhando não só a Credle, que é essa plataforma da Glua, mas também outros real-world assets, né? Como é que você faz para trazer esses outros ativos para a blockchain e usar isso no contexto, né, da economia real, olhando aí a circulação da Naira. Na minha análise pura e simples, eu acho que esse é um mecanismo bastante interessante porque ele atua em três áreas ao mesmo tempo, e isso é muito difícil de ver numa solução
patrocinada pelo Banco Central, ou por um Banco Central, né? Ele faz uso, ou ele beneficia os não bancarizados, dando acesso a produtos de crédito, utilizando informações que não necessariamente estão disponíveis no mercado financeiro, porque essas pessoas não existem no mercado financeiro, então isso resolve uma questão, né? Então você aí passa a falar de inclusão financeira de maneira tangível. O segundo para o Banco Central, amplia a utilização da Naira, que era uma coisa super marginal na Nigéria, e isso, obviamente, para o investimento que foi feito para botar essa infraestrutura de pé é importante. Então isso passa a ter um benefício para o Banco Central enquanto beneficia os individuais, e isso acaba criando para as fintechs no país, né, mais uma maneira, né, mais uma fonte de receita que pode ser expandida utilizando aí essa plataforma de RWA da Glua. Muito bacana, e vamos ficar de olho porque isso tem muito potencial para o continente como um todo. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Tucows, a Hero e a Trust Machines lançaram o projeto chamado Orange Domains, que expande o Bitcoin Naming System e suas funcionalidades para facilitar o uso dos endereços do Bitcoin na Web3. O Hospital do Câncer em Jaú lançou uma coleção de NFTs para auxiliar no levantamento, para a sua campanha, né, de levantamento de fundos para o hospital. O governo da Coreia do Sul interrompeu as atividades da WorldCoin no país para proceder com investigações sobre o projeto. O novo bootcamp da Chainlink vai acontecer entre dia 1º e 12 de abril. Vai ser de graça, vai ser online e também ministrado em português, inglês e espanhol. A plataforma Shun, da PayPal, passa a oferecer envios de stablecoin PYUSD sem cobrança de taxas. A Intimus, marca de absorvente feminino, está celebrando o mês das mulheres com uma campanha de arte digital em NFT chamada Intimus Art. O jogo, baseado no padrão do Minecraft, chamado NFT Worlds, está começando a planejar o seu retorno, fazendo uma venda dos nodes, né, da rede, e também com esse novo posicionamento de marca. E a Sony assinou uma patente para um padrão de token chamado Super Fungible, ou Super Fungível, que está destinado a impulsionar o uso de Web3 no ambiente dos videogames. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Shaili Adinolfi, Bruno Schmid, Gustavo Cunha, Victor Valente, Patrick Carneiro, José Fernandes da Ponte, Ari Redworth, Renata Couto, Anders Christensen, John Ennis e Bruno Agra. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.